A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Aí nós vamos dar continuidade de Mateus, de Lucas, no versículo 9, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: Disse-lhe Jesus: Perguntou vós no sábado e permanente de fazer bem ou mal, salva a vida ou deixá-la perecer? Perguntou para os fariseus, né? Que de fazer o serviço sábado, para libertar o povo do pecado. Aí, e no versículo 10 diz assim: E revelançando os olhos sobre todos, disse ao homem: Estendei tua mão, e ele estendeu e foi-lhe restabelecido a mão. Quer dizer, Jesus já fez fez uma cura médica na mão do homem que estava torta, sem poder mexer. No capítulo 12 diz assim, no versículo 12 diz assim: Mas eles encheram-se de furor e indegavam uns aos outros: que faremos a Jesus? E no versículo 12 diz assim: Naquele dia Jesus retirou-se uma montanha para rezar e saiu ali de toda noite orando a Deus. Saiu de noite e subiu a montanha para poder orar, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 do capítulo 13 diz assim: Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu dos 12, entre eles que chamou de apóstolos. E no capítulo 14, no versículo 14 diz assim: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão Tiago, e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zabeleu. E no capítulo 16 diz assim: Judas, irmãos de Tiago, e Judas Iscariote, o que foi traidor. E no capítulo 17, Jesus diz assim: Descendo a eles, parou numa planície, e ali se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindo da Judéia, de Jerusalém e da região maritana e de Tiro, da Sidônia, que tinham vindo para ouvir as suas curas dos seus enfermos. E no capítulo 18 diz assim: E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficaram livres. Foi expulsando tudo e curando todo mundo, né? E no capítulo 19, no versículo 19 diz assim: Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. É só tocar na roupa dele, na ordena dele, no corpo dele, no cabelo dele, em qualquer lugar que tocava, eles eram curados, porque era o próprio Deus, né? O próprio Senhor, né? Eles não sabiam que era, mas era ele, né? E no versículo 20 do capítulo 6 diz assim: Então ele ergueu os olhos para o céu, para os céus, discípulos, e disse: Bem-aventurados vós
que sois pobre, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tende fome, porque serei fartos. Bem-aventurados os que que agora chorais, porque vós alegrai. Ele está dando a bem-aventurança ao povo que era aflito, que era sem pastor, que eram sozinho, que não tinha quem apoiasse ele, porque as pessoas da sinagoga eram tudo bravo, não deixava ninguém falar nada, e era corrigido por eles pela lei de Moisés. Não podia trabalhar dia de sábado, não podia fazer nada, não dizia nada, e tinha que ser humilde e tinha que ser bem quietinho, porque lá quem falava eram os homens da lei, eram aquelas pessoas que achavam que eles eram os maiores homens da terra, sendo que eles eram tudo pecador, muito mais do que os inocentes. Então Jesus diz assim no capítulo 22, diz assim, no versículo 22 diz assim: bem-aventurados os que serão quando os homens vos diantares, vós expulsarem, vós atrajado, quando repeliram vossos nomes, como informa por causa dos filhos do homem. Eles não queriam que falasse, porque ele era o Senhor. E no versículo 23 diz assim: alegrai-vos naquele dia, exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles trataram os profetas. E no capítulo 24 ele diz assim: mas eis que vós rico, porque tende os vossos consoladores. São consolados por Deus, né? E no versículo 25 diz assim: ai de vós que estáis fartos, porque verei e ter fome, e de vós que agora ride, porque gemerais e chorais. E no capítulo 28, no versículo 28 diz assim: e aí, ai de vós quando vós louvarem o homem, porque assim fazei os pais deles e os falsos profetas. Eles faziam isso. Ele estava explicando quem que ele era. E no versículo 27 diz assim: digo vós que me ouviste e amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Era para fazer bem aos inimigos que vos odeiam. E no capítulo 28 diz assim: abençoai o que vos amaldiçoarem, orai pelos que vos jurarem. Para os inimigos você tem que considerar ele como amigo, mais do que amigo, para cumprir o que Jesus disse. E no capítulo 29 diz assim, no versículo 29 diz assim: o que te fere numa face, oferecei-lhe também outra, e o que tirai da capa, não impeça de levar também tua túnica. Se pedir a túnica, você tem que dar a túnica para eles, porque Jesus ele está explicando para dividir o que tem. E no versículo 30, ele diz assim: dai a todos os que te pedir, e o que tomar o que é teu, não no teu olho reclamam. Então nosso Senhor Jesus Cristo é muito querido, muito Deus Todo-Poderoso, quer que os homens vos façam, fazei também a eles. Deus está querendo que você ame todos os teus inimigos. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês, com a graça dele, o poder dele, Jesus te ama. Amém?